pra ele eu falo. Eu tenho um amigo que muito me ama. Quando corro perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama. Quando corro perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama. Eu tenho um amigo que está comigo todo momento pertinho de mim. Quando estou triste, às vezes eu choro. Ele fala, meu filho, eu preciso de ti. Neste momento recebo alegria, eu saio com ele falando assim. Esse amigo eu não troco por nada, nem que eu sofra bastante na estrada. Eu tenho um amigo pertinho de mim. Eu tenho um amigo que está do meu lado. Eu não tenho medo dos meus segredos, pra ele eu falo. Eu tenho um amigo que muito me ama. Quando corro perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama. Quando corro perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. É bom estarmos aqui juntos, meus amigos, mais uma vez, para juntos cultuarmos esse nome maravilhoso, o nome do nosso Cristo ressuscitado. E aqui nós estamos para ministrar a graça e o apostolado dele, porque não é meu, apenas hoje estou edificando no fundamento que é Cristo, e vamos colocar nesta noite a edificação desta palavra maravilhosa em nossas vidas. Já mudar o cenário aqui para nós estarmos ministrando a palavra. É um cântico aqui muito maravilhoso, né? Eu tenho um amigo que está do meu lado. Ele habita em nós. Não somente do nosso lado, mas ele habita em nós. E é nas horas difíceis, a única pessoa que nós podemos contar nas horas difíceis é esse Cristo maravilhoso. Tá vendo? Talvez nem seu irmão, nem seu parente, nem seu amigo possa te acolher nesses momentos difíceis. Mas Deus, ele não te desampara. Ele está em todos os momentos da sua vida. Momentos alegres, momentos difíceis, ele está conosco. Nas lutas, nas alegrias, nas dores, ele está conosco, meu querido. Esta é a maravilha de servir a esse Deus poderoso. Glória a Deus pelas nossas vidas. Abba, Pai. Então, na quarta-feira nós não tivemos o culto online, porque nós fomos atropelados, meu querido. Nós sofremos um acidente, porque todo dia de manhã, 5 horas da manhã, nós saímos para caminharmos, para que o nosso corpo não venha enferrujar, né? Para ter uma qualidade de vida melhor. Então, na terça-feira passada, nós estávamos caminhando e o tempo estava muita neblina e fomos atropelados. Mas graças a Deus que essas coisas na nossa vida, doença, acidentes, nesse mundo não vai deixar de acontecer na nossa vida. Esta é a certeza que temos. Temos que dar graças a Deus, glória a Deus pelas nossas vidas. Porque na hora que chegar a hora de nós partirmos, não tem jeito, nós vamos partir. Mas não chegando a hora, nós vamos estar aqui ministrando essa maravilhosa e gloriosa palavra, a palavra de Deus, que não é minha, não é
não é tua, mas é para nós. A palavra de Deus para nós. Para nós aprendermos como caminhar, como andar nesse mundo. Né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que dar glória a Deus pelas nossas vidas. E antes de nós começarmos a ministração deste culto de hoje, esse culto de hoje nós vamos falar sobre os pregadores da circuncisão. Nós já pregamos sobre Pedro, já pregamos sobre Tiago, hoje nós vamos ver João. E na quarta-feira nós vamos falar sobre Paulo. Quem era Paulo? Né? Então, nós que estamos vivendo na graça de Deus, aquilo que Jesus fez lá no Calvário pelas nossas vidas, tem uma diferença de você estar numa denominação e ser cristão. Porque nós, por exemplo, quando nós oramos diferente. Nós não pedimos nada a Deus. Nós não pedimos mais nada a Deus. Porque na cruz Ele já nos deu. E quando vocês estão doentes, a pessoa me pergunta, e quando vocês estão doentes, como é que vocês oram a Deus? Por exemplo, uma cura na nossa vida, nós não pedimos a cura. Nós agradecemos pela cura. Porque na cruz Ele já nos curou. Então essa é a nossa fé. Nós cremos que nós já fomos curados, nós já fomos santificados, nós já fomos sarados. A profecia do livro de Isaías diz tudo isso. E nós cremos, por isso nós não pedimos, nós agradecemos pelo que nós deveríamos pedir, mas que nós agradecemos porque já aconteceu na nossa vida. Eu agradeci a Deus pelo livramento lá do acidente. Quando eu saio, eu não peço para Deus livrar nós de alguma coisa, porque na cruz Ele já nos livrou. Nós temos que ter cautela para andar nesse mundo. Porque Ele já nos livrou, então nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Viu, meu querido? Então não adianta tu ajoelhar, passar 15 dias orando de joelho dobrado e pedindo a Deus que Ele não vai te dar, porque Ele já te deu lá na cruz. Você tem que entender isso. E hoje nós vamos ver aqui umas verdades que talvez você ainda não saiba. Mas o nosso intuito aqui de pregar, ministrar o Evangelho, é para que as pessoas aprendam o que realmente é a verdade de Deus para nós. Não é mentira, está na palavra, que a palavra que está na minha mão aqui. Você pode conferir na sua Bíblia aí. Se é católico, se é evangélico, você tem uma Bíblia aí, confere em qualquer Bíblia que você tiver, vai falar a mesma coisa. Então, nós vamos falar sobre João. Aquele João Batista que apareceu antes de Jesus, não é esse João que nós vamos falar. Aquele era o profeta. Aquele que veio anunciar, veio antes de Jesus nascer, ele veio preparar o caminho para Jesus. Esse que nós vamos falar é João, o discípulo amado. Escreveu as cartas dele, escreveu o Apocalipse, Então nós vamos na primeira João. Já vamos ver aqui. Então João era pregador do Evangelho da circuncisão. Nós vamos recapitular aqui em Gálatas 2:9, que nós começamos esses estudos. Gálatas 2:9 diz assim, 2:9, vamos ver se é 2:9 mesmo. 2:9. Gálatas 2:9. E quando conheceram a graça que me foi dada, tá vendo? Paulo falou da graça que Jesus deu para ele. O Evangelho para pregar para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. A circuncisão era os judeus. Então, na época de Paulo, que Paulo estava pregando, naquela época, tinha esses pregadores. Tiago, Cefas e João estavam pregando também o evangelho da circuncisão. Aqui
No livro de Gálatas fala de dois evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Não tem mais de que dois evangelhos aqui na Bíblia. Só tem dois. Já preguei sobre isso. O evangelho da circuncisão, os judeus. Da incircuncisão, os gentios. Né? Então, quando eles escreveram a Bíblia, eles puseram o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, como se fosse o Novo Testamento. Na realidade, eles estão no Novo Testamento. Mas não tem a doutrina para nós gentios. A nova aliança não tem, não fala da nova aliança lá. As boas novas só foram dadas para nós depois da cruz, por um apóstolo chamado Paulo de Tarso. Na quarta-feira nós vamos ver algo referente à vida de Paulo. E no domingo que vem já vamos entrar com outros assuntos. Então você quer conhecer a verdade, querido? Né? Não duvide, creia. A palavra de Deus não é para a gente duvidar, não é para a gente criticar, é para a gente ouvir, examinar. Examina aí na tua Bíblia e crê. Né? Porque como eu disse, nós não oramos, a oração em graça nós não pedimos, nós agradecemos pelo que ele já nos deu. Pela família, pelo trabalho, pela residência, pela casa que nós usamos aqui nesse mundo, porque quando nós partimos daqui nós não vamos levar nada. Né? Querido, eu vou te dar um conselho. Ó. Não deixe de viver a sua vida. Não trabalhe para juntar dinheiro. Não trabalhe para não viver. Trabalhe para viver uma vida alegre e saudável. Viver em paz, viver com alegria. Tá? Não guarde para amanhã. Aí a pessoa, não, mas nós temos que ter uma reserva. Nós temos que ter uma reserva. Mas eu me refiro às pessoas deixar de viver e colocar o dinheiro debaixo do colchão. Querer ser rico. Porque nós já somos ricos. Mas não é de bens financeiros. Nós somos ricos com a graça de Cristo na nossa vida. Glória a Deus. Nós temos um tesouro dentro de nós. E esse tesouro que está em nós, só você pode abrir esse tesouro. E o segredo para abrir o tesouro que está dentro de ti é através da palavra. A palavra no lugar certo, determinado para a pessoa certa. Então, os três pregadores daquela época, depois da morte de Jesus, que estava vivo e estava pregando o Evangelho, que era para pregar a graça, mas eles estavam pregando a lei, a velha aliança, a circuncisão. Porque o templo de Jerusalém ainda estava de pé. E a lei ainda estava sendo exercida lá, porque o templo estava de pé. Mas veio a se concretizar tudo isso no ano 70, lá em Jerusalém. Então, desde já, preste atenção no que eu vou falar. Olha, no mundo espiritual, não tem nada mais para ser resolvido da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual foi resolvida lá na cruz. Na cruz, tudo que você necessita para ser salvo foi feito lá. Não é você fazendo penitência, não é você fazendo sacrifício de tolo, que você vai adquirir alguma coisa de Deus, porque isto era obras, e era obras da lei. Então, só existe dois segmentos espirituais no mundo. Religião e ser cristão. Religião tem muitas. Ser cristão só existe uma, que é a graça que foi feita lá na cruz. Por isso que na Bíblia nós só encontramos dois homens que foi chamado de cristão. Paulo e Barnabé. Ué, mas Jesus não foi chamado de cristão? Não, porque Jesus antes da cruz, ele era judeu. E ele veio para cumprir a lei. E se nós estivéssemos lá, ele deu ordem para seus discípulos para não pregar para nós, porque nós éramos gentios. E nós não estávamos enquadrados naquela aliança. Nós só fomos enquadrados na aliança depois da ressurreição de Cristo, da morte, da ressurreição de Cristo, que veio para os seus não receberam.
Cristo escolheu um discípulo para pregar para os discípulos, o apóstolo Paulo. Esse é o nosso apóstolo. Né? Aliás, nós estamos no ministério do Espírito, porque o ministério de Paulo acabou. Mas nós continuamos vivendo o ministério do Espírito, que a palavra vai vir. Então, 1 João, vamos começar aqui. 1 João, Tiago já nós falamos, Pedro também nós falamos. Falamos algumas coisas, porque se for falar tudo, gasta muito tempo. 1 João, vamos ler o primeiro capítulo, no versículo 1. 1 João. Quando corro perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama. Quando corro perigo, olha, Jesus habita em nós. Que a palavra diz que nós somos o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é Cristo ressuscitado. É Deus na nossa vida. Então, você já prestou atenção à responsabilidade que você carrega na sua vida, aqui nesse mundo? O Espírito Santo na tua vida. Por isso que nós devemos aprender como andar, como proceder aqui nessa vida. De conformidade com o Evangelho, com a doutrina nossa, que está em Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, tem a doutrina nossa. Nós estamos debaixo da graça e do apostolado, não é de homem, é de Cristo. O apostolado que nós vivemos é do próprio Deus, de Cristo. João 1:1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os vossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Né? Aí ele vai continuar. E a vida se manifestou. Né? Lá no evangelho dele, em João, ele diz que, aqui vamos lá no evangelho de João. João capítulo 1. Aqui, ó. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Né? Então, aí ele diz lá na frente que o verbo se fez carne e habitou entre nós, Cristo. Então, quem habitou entre nós, ele falando que nós não estávamos lá, quem habitou entre eles naquela época foi Jesus de Nazaré, antes de morrer na cruz. Mas a Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, que nós estamos na graça. Capítulo 5, versículo 16, diz assim, ó. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Paulo estava falando, ele conheceu Jesus no corpo carnal, antes da cruz, né? E ele perseguia os cristãos. Mas depois da cruz, Cristo não é mais um corpo carnal. Depois da cruz, quando ele ressuscitou, ele é um espírito vivificante. Então, nós não devemos conhecer Jesus como Jesus de Nazaré. Nós somos do outro, do ressuscitado. Você entende isso, querido? Talvez por você não estudar a Bíblia do modo certo que é este, na denominação não prega isto, você pode até não entender. Mas antes da cruz, Cristo, Deus estava no corpo carnal chamado Jesus de Nazaré. Que a Bíblia chama de véu, era um véu. Jesus de Nazaré, o próprio Deus estava nele. Era o próprio Deus. Só que limitado como um ser humano. Né? Então, antes da cruz, Jesus estava num corpo carnal. Corpo carnal. Depois da cruz, em Romanos 7, 4 aqui, ó, que nós já lemos aqui.
7,4 diz aqui, ó. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, quem está vivendo no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, que é antes da cruz, a história conta a história de Jesus antes da cruz, está vivendo, não está frutificando para Deus. Está vivendo como se estivesse vivendo a lei de Moisés, o Velho Testamento. Então está vivendo as coisas carnais. E se a pessoa está vivendo as coisas carnais, a pessoa se torna um religioso. E o religioso só crê vendo. É por isso que eles dão amuletos. É lenço ungido, é água ungida, é óleo na testa, é imposição de mão, que era tudo da lei. É água ungida. Ó, beba esse copo d'água após a oração. Olha, eu fui fortalecido, eu fui curado, eu fui santificado quando Jesus morreu lá na cruz. Eu não era nem nascido, mas quando nasci e passei a entender essas coisas, eu fui cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, porque a palavra determina que o Espírito Santo trabalha em linha com a palavra. Amém. Está vendo? É? Que maravilha. Né, querido? Então, nós somos do outro. E quem era do antes da cruz? O antes da cruz veio como mestre dos judeus. Tudo que estava lá naquele livro de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, que conta a história deles, ele estava pregando para os judeus, que era o povo que Deus escolheu segundo a carne, o povo legítimo de Deus eram os judeus. Nós estávamos fora até ali. Mas por eles não receber Jesus, antes da fundação do mundo, Deus já tinha esse plano, porque Deus já conhece a tua vida. Antes de tu nascer, Ele já te conhecia. Foi Ele que concebeu de tu nascer no ventre de tua mãe e teu pai, e tu ter a vida que está levando hoje. Todas as coisas debaixo desse céu dependeu e depende da mão poderosa de Deus. Foi Deus que criou todas as coisas. Ele criou o bem, Ele criou o mal, e dentro de nós temos o bem e o mal dentro de nós. Porque nós temos duas naturezas, uma espiritual e uma natureza carnal. Eu tenho todas essas mensagens lá no YouTube, tá tudo guardadinho lá, mas vai chegar a hora que vai expandir no mundo. Porque tem outros pregadores que já estão expandindo a mensagem. A minha, com certeza, quando eu partir daqui, vai ficar lá guardada. Alguém vai manifestar, a ouvir, a entender, compreender e vai se pronunciar no mundo. A palavra, porque tem um versículo na Bíblia que diz que um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Olha, você pode fazer qualquer coisa. Pode fazer, edificar, mas se Deus não der o crescimento, não vai fluir nada. A Bíblia diz, um plantou, outro regou, mas só Deus é quem faz as coisas prosperar. Só Deus é que faz as coisas crescer. Só Deus é que faz livrar do perigo, do mal que nós estamos vivendo nesse momento. Ele é quem tem nos livrado. Ele livrou lá na cruz. E no momento que acontece alguma coisa de má, de negativo conosco, que não está chegada a hora de acontecer aquilo, ele desfaz aquela situação. Hoje não era para mim estar aqui. Mas a glória não é minha, a glória é daquele que me livrou, a glória é daquele que morreu na cruz pela minha vida, a glória é daquele que disse, no terceiro dia, estou vivo para manifestar o poder de Deus na tua vida. Jesus Cristo ressuscitado. Esse é o nosso. Olha, aí a religião, né? A religião, o religioso, os judeus se tornaram religiosos. Por isso que tinha as obras da lei.
Tudo que eles queriam de Deus, eles tinham que praticar as obras. Jejuar, fazer várias coisas, as obras da lei, o sacrifício da lei. Era um sacrifício. Se tornaram religiosos. Por isso que muitos não acreditam hoje, porque Deus não opera através de sacrifício. De você abrir sua Bíblia na tua casa e deixar lá no Salmo 91, no Salmo 23 aberto. Tu acha que Deus vai te livrar, trazer algum benefício com um livro aberto lá que não fala? A Bíblia aberta aqui, se eu deixar aqui aberta aqui, ela é um livro comum. Agora, quando nós abrimos no livro determinado para mim e para você, e dizemos assim, olha, e começamos a ler, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ele está falando através da nossa boca e confirmando a sua palavra, e a palavra vai agir na minha vida, a palavra vai agir na tua vida, e a palavra foi determinada, direcionada para um propósito, e ela não volta vazia, porque ela vai cumprir o seu propósito na minha vida e na tua vida. Amém. Glória a Deus. Entendeu, meu querido? Oh, glória. Essa é a palavra de Deus. As pessoas hoje que estão fazendo sacrifício é religioso. Aí a pessoa diz, eu sou evangélico. Evangélico também é religioso. Eu não sou evangélico. Aí a pessoa me perguntou, vocês é o quê? Católico? Evangélico? Que danado vocês é, né? Eu usei até uma palavra do mundo aí, danado, né? É maldição. Nós somos cristãos. Cristão é aquele que Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Deus. Cristo. Nós tentamos através da palavra. Não é fácil. É imitar Jesus. Imitar Cristo. Mas a palavra veio e ela nos dá força. E a palavra diz que Deus opera nesse mundo através de nós. Nós quem? Até de você, querido. Se você quiser, Ele opera através de você. Mas para isso, nós temos que receber a palavra e colocar em prática na nossa vida. Não é de qualquer jeito que a gente servimos a Deus. Sabe? Mas não é o que você está pensando, eu tenho que me vestir como crente, como isso, não. Tem que se vestir o interior, não o exterior. Tem que se vestir e revestir o nosso interior do poder de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo. Não é falar em língua, não é pular lá num culto e pular e espernear. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é estar cheio da palavra e não ficar travada, expandir para as pessoas. Então, João, João era um pregador da circuncisão, da lei. Então, as coisas que tem nas cartas de João, ele estava pregando para os judeus. É a mesma pregação que Tiago estava pregando, Pedro estava pregando e João também. Eles eram pregador do que eles aprenderam com Jesus de Nazaré. Vamos voltar aqui em Mateus, aqui, que esse livro aqui é bom. Fala dos judeus, 10. Jesus escolhe 12 discípulos, né? Dá os nomes dele, do capítulo 1 ao versículo 5, e no versículo 5 ele diz, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções, ordens. Não tomeis rumos aos gentios. Vou te dizer uma coisa, ó. Você não é judeu, querido, você é gentil. Perante Deus, aqui no mundo, tem várias nações, mas para Deus, desde o início, só existia 2 tipos de povos, judeus e gentios. Ah, mas já tinha africano, já tinha asiático, tinha todos os tipos. Mas para Deus, só existia judeus, que era o povo que ele escolheu, e gentios. Gentil significa estrangeiro. Então quem era gentil era estranho ao Velho Testamento. Os judeus não poderiam se aproximar de um gentil. Tinha uma inimizade.
Mas quando Jesus veio para os seus e os seus não receberam, Deus já tinha um plano para nós. Então, ele enviou um apóstolo para pregar para os gentios, que somos nós. Aliás, na época, nós não estávamos lá, nós já nascemos justificados. Nós nascemos depois da cruz, nós já nascemos com tudo feito na nossa vida. As pessoas que não creem porque não têm o Espírito Santo na vida. Porque existem dois tipos de filhos no mundo. Filho da salvação e o filho da perdição. Filho da perdição, ele não crê em Jesus Cristo ressuscitado. Em nada de Deus, ele não crê. Porque quem crê, confessa com a boca que Jesus veio, morreu e nos salvou. Né? Quem não crê, não é nem ateu. Porque o ateu, ele crê em Deus. Eu já vi vários ateus morrer, e na hora H de morrer, na hora da morte, na dor da morte, a primeira pessoa, ele não lembra da mulher, não lembra do filho, ele lembra de Deus. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Mas não é todos que gritam isso não, porque nós, quando estamos em aflição, nós lembramos de Deus, que é Jesus Cristo ressuscitado. Tá? É uma maravilha na nossa vida. Então, meu querido, Mateus diz aqui que não tomei rumo ao gentil, nem entrei em cidade samaritana. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí você está numa denominação, você não é uma ovelha perdida da casa de Israel. A casa de Israel, quem era a casa de Israel que era considerada no Velho Testamento era o templo de Jerusalém, que era a casa de Deus. Que Deus não queria que fizesse aquele templo, mas por insistência de Davi, está escrito lá no Velho Testamento, que Deus cedeu e fez. Que Deus amava. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus, amava Davi. Então, quando Deus ama as pessoas, Deus ama as pessoas, né? Aí a pessoa diz, eu tenho defeito demais, eu não sou uma pessoa boa. Pois é, e Davi era uma pessoa boa? Davi tinha defeitos. Olha a vida de Davi, lê lá. É para isso que Jesus se manifestou na cruz, querido. Para destruir aquilo que estava em nós que não prestava, que era o pecado. Para mudar a tua vida. E você compreender que o amor de Deus, a misericórdia de Deus é infinita na nossa vida. Ela não acaba. Mas tem um porém aqui. Vamos voltar aqui em Romanos, capítulo 5. Voltar não, ir para frente, né? Em Romanos, capítulo 5. Vamos ver aqui, 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus... Preste atenção aqui, querido. Você conhece o amor de Deus? Olha aqui, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, dado. A tradição, a palavra, né? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Isso é o apóstolo Paulo pregando para os romanos lá. Então, nós aprendemos aqui que o amor de Deus é derramado em nosso coração através do Espírito Santo. Como assim? Através da palavra. Porque a espada do Espírito Santo é a palavra. É isso aqui, querido. A palavra. Meu querido, sinceramente, em Cristo Jesus eu não te conheço. Alguns que estão me ouvindo eu conheço. Mas não preciso eu te conhecer, sabe por quê? Porque o mesmo amor que Cristo me amou e me ama, Ele te ama também. Porque você está ouvindo a palavra dele. E a palavra está penetrando na tua vida, no teu coração, e está produzindo frutos do Espírito na tua vida. Então o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. E o Espírito Santo,
a espada dele está aqui em Efésios. Vamos ver aqui, ó. Efésios capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 17, ó. Tomai também, quando fala da armadura de Deus, que Paulo era romano, era um soldado, então ele faz aqui uma comparação para nós nos revestirmos da armadura de Deus. E a armadura de um soldado, ele fez uma linguagem de figura comparando uma armadura do soldado com o que Deus age na nossa vida. E aqui no capítulo, versículo 17, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O soldado usava uma espada de aço. O cristão que vive a palavra de Deus, a espada dele é o Evangelho da Graça. Mais poderosa do que espada de 2 gumes, falando da espada de aço. Mais penetrante do que... Fala lá em Hebreus essa palavra. A palavra é viva e eficaz. Aí, esse versículo está lá. Não vou procurar lá, não. Procura lá em Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que separa a alma do espírito. Então, João, nós estamos falando mal de João? Não. João foi escolhido por Jesus antes da cruz, determinado para pregar isto. O que ele viu de Jesus, vamos ver lá. Ele viu e ouviu porque ele andava com Jesus. Paulo foi diferente. Paulo não andava com Jesus ressuscitado. Ele recebeu a revelação. A revelação do próprio Jesus Cristo, ressuscitado na linguagem hebraica. Vamos lá em João 1 aqui. Vamos ler o versículo, 1 João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Que antes da cruz, o verbo da vida era o próprio Deus encarnado em Jesus de Nazaré. Se você não crê nisso, não precisa desliga o aparelho e vá assistir o que você vê que é melhor. Porque aqui nós estamos falando da verdade de Deus, a verdade de Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que tem na televisão aí, a não ser as notícias locais do dia a dia, é tudo ficção. E o que é ficção? Mentira. Né? E o ser humano gosta de assistir coisas mentirosas. Igual, por exemplo, quando nós era pequeno, que assistia filme, nós gostávamos de assistir filme mentiroso, aqueles monstrão grandes que não existem, aquelas coisas diabólicas. Era isso que nós víamos. Né? Então, o que tem ficção científica é mentira. É gerado para alegrar a pessoa com mentira. Novela, né? Filmes. A não ser as notícias que a gente ouve a notícia e se concretiza que é real, como o fato que aquele avião caiu essa semana de uma cantora famosa. Tinha 5 pessoas, mas só morreu uma. Tinha 5 pessoas naquele avião, mas só morreu uma. Aí a pessoa me diz, mas as outras 4 morreram também. Mas só se falava na celebridade, porque o ser humano gosta de idolatrar as pessoas. A idolatria tomou conta do mundo. Estão idolatrando pastores, homens que dizem que é de Deus, idolatrando muita coisa. Se nós for dar uma mensagem de idolatria aqui, até o resto da vida nós vamos falar sobre idolatria. Né? Tem alguma coisa você... para Deus tem idolatrar, né? Eu amo todas as pessoas.
E as outras pessoas que estavam lá que morreram? Pai de família? Então, quando nós temos que... Jesus, quando estava aqui, ele disse: alegrai com que se alegra, chorai com que os que choram. Então, nós temos que ter sentimento pelas outras almas também que estavam lá. Pesar. Como diz a palavra, chorai com os que choram. Aí estão chorando só por causa de uma celebridade. Olha, a maior celebridade que eu conheço nesse mundo, para mim, que está viva, é Jesus Cristo. Homem é homem, mulher é mulher, é coisa desse mundo. Então a maior celebridade na minha vida que aconteceu, que eu conheci, conheço e estou vivendo, é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz e ressuscitou. E quando eu partir daqui, o nome dele vai continuar sendo exaltado nesse mundo, vai continuar sendo glorificado nesse mundo, que foi o propósito que ele fez lá na cruz, nunca acabará, é eterno. Na minha vida e na vida de todos que estão vivos, de todos que vão nascer ainda, Jesus Cristo vai ser contemplado na vida de cada um. Então o apóstolo João estava pregando a lei, a Torá. Mas se eu voltar atrás aqui e for pregar o Velho Testamento para você, pregar o Velho Testamento para você, então a palavra diz no Novo que se a gente for viver o Velho Testamento hoje, que o Velho Testamento já teve seu propósito, já se cumpriu. O fim da lei é Cristo. O fim do Velho Testamento é Cristo. Quando Cristo morreu lá, acabou a velha aliança. Porém, os teimosos dos judeus, até o ano 70, continuou praticando a velha aliança. Mas diz para nós em Gálatas 3,10, que 3,10 diz aqui, todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escrito no livro da lei para praticá-las. O que é que essa palavra está dizendo? Está dizendo que tem 613 mandamentos na lei. Você dá conta de cumprir esses 613 mandamentos? Se você der, não tem problema nenhum, não tem maldição, não tem nada. Porque Deus já sabia que você não ia dar conta de cumprir. Ele é quem cumpriu por nós na cruz. As pessoas cumprem um e falham os outros. Tem uma denominação que guarda o sábado da lei. Aí acha que está em maldição. E os outros mandamentos? Os filhos desobedecendo lá, que é da lei. Se o filho desobedecesse na lei, era levado ao sacerdote e morto. Porque na lei era olho por olho e dente por dente. Mas nós já estamos na graça. Então, se as pessoas estão vivendo as coisas que estão mortas, se torna maldição na vida de quem estiver vivendo. A lei para nós está morta. Então nós estamos vivendo a nova aliança, o Cristo ressuscitado, vivo em nós. Então uma das coisas, tem vários fatos nas cartas de Paulo, e uma coisa que ele diz em 1 João 2, para nós terminarmos hoje aqui sobre João. Então, João tem muita coisa lá que maravilhosa que ele pregou para os judeus, mas não é doutrina para nós. Nós podemos até ler, mas não colocar como prática na nossa vida. Por exemplo, João 2, 1 João 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Vendo? Que pecado é esse que ele está falando? Porque Jesus, quando morreu na cruz, destruiu os pecados que ele está falando. Vamos prosseguir a leitura. Se todavia alguém pecar,
temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Isso aqui era da lei. Depois da ressurreição de Cristo, nós não temos mais advogado. Porque Jesus, ele fez a redenção lá na cruz. Ele destruiu o pecado e todas as coisas espiritual que estava contra nós. Ele venceu todos os principados e potestades que era direcionado contra nós no mundo espiritual. Ele venceu tudo. Né? E no ano 70, a única coisa que estava para vencer, que por causa da lei, os judeus estão teimando e até o ano 70 praticando a lei, era a morte. Quando Jerusalém foi destruída, a morte foi vencida por completo, porque já tinha sido vencido na cruz. Mas a lei estava de pé, então a morte ainda reinava até o ano 70. Então foi destruída lá no ano 70. Então, quando as pessoas a gente vê na internet, nós temos um advogado, Jesus não vai te defender mais em nada. Olha, a tua causa que está sofrendo aí você diz que tem um advogado, Jesus não vai advogar por você mais nada, porque o que ele tinha que fazer por mim, o que ele tinha que fazer por você, ele fez lá na cruz. Amém. Viu? Então, antes da cruz, João estava certo. João não estava errado não falando essa palavra. Porque ele estava pregando para os judeus, ele estava pregando a velha aliança. Então, antes de Jesus morrer, eles precisavam de um advogado mesmo. Estava no pecado, quem reinava na vida deles era o pecado. E este pecado que João fala aqui foi destruído lá na cruz. Hebreus 9 aqui, ó. 9:26, aqui, ó. 9:26 diz aqui, ó. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por toda, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, aquele pecado que João está falando lá naquele versículo que nós lemos, ele foi destruído na lei, ele foi destruído lá na cruz. Foi aniquilado. Uma coisa que é aniquilado passa de existir. Não existe mais. Esse pecado que a Bíblia fala aqui foi destruído lá na cruz. Então, Cristo não é o nosso advogado. Cristo é o nosso redentor. Ele fez a redenção lá na cruz. Em Hebreus aqui fala da redenção. Hebreus não, Efésios, aliás, viu? Perdão. Efésios, né? Versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza da sua graça, tá vendo? Então, nós não temos mais advogado, nós não precisamos, no mundo espiritual, nós não precisamos de advogado, porque Cristo já fez a redenção pela nossa vida espiritual lá na cruz. Amém. Mas na denominação, nas religiões, estão pregando que você precisa. Chama você de o verme de Jacó, que era lá de Isaías, da Escritura, a Escritura já se cumpriu. O verme de Jacó é um pecador, né? Você se sente diante de Deus pó. Olha, diante de Deus, nós não somos pó, não somos pecadores. Diante de Deus, nós somos justos, porque o sangue dele, olha aqui, ó, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Só que os religiosos não sabem o que é o pecado que Jesus fez lá na cruz, destruiu lá na cruz, nem sabem o que é as obras da carne. Aí inventaram um punhado de demônio. Zé Pilintra, Maria Mulambo, Tranca-Rua, isso é tudo invenção da religião. Né? Fazer medo das pessoas para gerar dinheiro. Né? Zé Pilintra, né? Aquela da prostituição, como é que chama lá? Pomba gira, que não existe isso. Pomba gira é prostituição. É uma obra da carne. E quem praticar as obras da carne, aquilo que você plantar neste corpo carnal, você vai colher aqui nessa terra.
Presta atenção como você anda, presta atenção como você fala, porque aquilo que você semear neste mundo, na sua carne, você está semeando amor, ódio, ira, brigas, intrigas. O que você estiver semeando nesse corpo carnal, você vai colher. Então, o castigo de Deus é automático. Deus não vem te castigar, está aqui na palavra. Pessoa que mata um, vai ser castigado, vai ser preso. A pessoa que rouba vai ser preso, vai ser castigado. O invejoso. E está lá as obras da carne. Então, o religioso não sabe o que é pecado, o que é o pecado que foi destruído na cruz, e não sabe o que é as obras da carne. Que nós estamos vivendo as obras da carne aqui. Os nossos olhos desejam essas coisas carnais, é as obras da carne. E lá em Gálatas, capítulo 5, 16 em diante, fala das obras da carne. No versículo 19 fala dos frutos do Espírito. Então o que é que nós temos que frutificar para Deus? Os frutos do Espírito. Como é que você vai frutificar isso? Se você está na religião, você vai estar fazendo sacrifício de tolo. Ah, eu vou fazer o jejum Daniel. 3 semanas, 21 dias. É? Olha, jejum é sacrifício de tolo, era da lei, querido. Ah, eu vou fazer um sacrifício para me fortalecer meu corpo, para santificar meu corpo. Você está renegando o sacrifício de Jesus lá na cruz. E na cruz ele te santificou. Mas ele santificou não foi esse corpo teu, foi teu espírito. Viu, querido? Então, vamos terminar aqui em Gálatas. Tem muita coisa para falar, mas não precisa falar. 2,9, diga aqui, ó. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, tá vendo? Do evangelho da circuncisão, eles eram reputados colunas. Homens grandes naquela época. Daquele evangelho que foi dado por judeus. Colunas. Me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Né? 2 evangelhos. Qual é o evangelho que você está seguindo? Né? É aquele que seu líder manda, vamos fazer uma campanha. É da circuncisão. E nem no evangelho da circuncisão não tinha campanha. Foi inventado pelos homens para gerar dinheiro para eles. Ah, domingo vai ser ungido, fulano de tal, presbítero, diácono. Você vai trabalhar, não é para Deus, vai trabalhar para o ministério do homem que está lá. Para Deus você não vai estar fazendo nada, querido. Viu? Agora sim, na graça é assim, ó. Vamos lá em 2 Coríntios? Na graça é assim, ó. 3. 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 5 e diante. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Nós vamos ler um versículo para nós terminar. A nossa suficiência vem de Deus, querido. Mas vocês, religiosos, estão buscando nos homens. Pagando. Ora por mim. Faz isso por mim. Aí tem um líder que se considera o intermediário entre Deus e os homens, tomando o lugar de Jesus. Que não existe isso. Depois da cruz não existe pastores como título. Existe pastor como um dom dado por Deus. Que quando ele morreu lá na cruz, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deu 5 dons para o aperfeiçoamento da igreja que eu já preguei aqui. Quando Jesus morreu na cruz, levou cativo o cativeiro e deu 5 dons para o aperfeiçoamento da igreja, que não é a denominação, a igreja somos nós, onde habita Deus. Amém. Se tiver com a palavra ativada na vida, na mente. O versículo seguinte, nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, e o versículo 6 agora.
o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Deus me habilitou lá na cruz, não para um homem vir e jogar óleo na minha cabeça e dizer que está me ungindo pastor. Ele me habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Ministro de uma nova aliança, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, essa letra era a lei que foi dada a Moisés, escrita em tábuas de pedra. Não da letra, vamos ver aqui onde eu estou, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, porque a lei matava. E no ministério que nós estamos vivendo, o ministério do Espírito, o Espírito nos vivifica. Oh, preste atenção, vou pronunciar a palavra direito. O Espírito nos vivifica. Nós vivemos vida em abundância, querido. Não precisa você estar chorando, se maldizendo, porque quando Cristo morreu lá, Ele nos habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Ele me habilitou e você também. Você ainda não é um ministro, uma ministra para divulgar o Evangelho da Palavra de Deus, porque você não crê na Palavra. Porque para a gente ministrar a respeito de Cristo, a primeira coisa que nós temos que receber na vida é ativar o dom da fé na nossa vida. Amém. Porque são mistérios que estavam ocultos e foi revelado para nós. E quando está sendo revelado para a tua vida, você, por não conhecer, não acredita. Não é preciso o Espírito Santo ter ativado na tua vida para que tu creres. Né? Vamos ver aqui, ó. O qual nos habilitou para ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Né? Aí vai falar dos dois ministérios, o ministério da morte e o ministério do Espírito. Que o ministério da morte foi de grande glória, mas maior glória é o que nós estamos vivendo, que é o do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Viu, querido? Então, eu estou aqui pregando, ministrando a palavra, não é para te maltratar, não é para brigar com você, que você segue, você é livre para seguir quem você quiser. Viu? Aqui nessa vida nós temos o livre-arbítrio de fazer aquilo que nós queremos. Nós somos livres. Agora, dizer que... agora, a respeito de Jesus Cristo, né, foi Ele que nos escolheu. Não é você que escolheu. Ele nos escolheu e nos separou. Ele nos escolheu e nos separou. Então, aqueles que não separou, é os filhos da perdição. Aquele que foi eleito, os filhos da salvação. Amém. Né? Então, à medida que a pessoa vai ouvindo a palavra e compreendendo a palavra, a pessoa vai vendo, não, eu sou um filho da salvação. Eu sou um filho da salvação, sabe por quê? Porque foi lá no Calvário que o sangue do Filho de Deus foi derramado pela minha vida. E Ele fez uma transfusão de sangue e hoje nas minhas veias, no meu espírito, corre aquele sangue que foi derramado lá no Calvário. Amém. Corre como? Através da palavra. Isso é uma figura de linguagem. Então, querido, olha, graças a Deus, Deus tem nos livrado, tem nos dado a paz, tem nos dado a vida em abundância. E o mesmo desejo, a mesma maravilha que eu estou vivendo hoje, eu desejo para todos vocês que estão aí do outro lado dessa tela, porque Jesus morreu por mim e morreu por ti também. Amém. Né? E Ele quer te dar vida em abundância. Mas para você tomar posse dessa vida na tua vida, você tem que ser ativado na tua vida o dom da fé e o dom do Espírito Santo na tua vida. Para que você seja cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus. Amém. Então, graça e paz, meu querido abençoado. Graça e paz, minha querida irmã abençoada. Glória a Deus pela nossa vida. Amém.